TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, programa Respostas está de volta. Minha saudação aqui na apresentação Padre Adriano pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança. Com muita alegria quero saudar você que participa desse programa, quero saudar também você que está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso programa ele acontece numa dinâmica de 3 blocos. Dentro desses 3 blocos nós temos 2 momentos. O primeiro momento que se detém, o primeiro bloco, é exatamente a reflexão sobre um tema da atualidade. E é importante dizer que a nossa reflexão sobre esse tema é sempre pautada no pensamento da Igreja, onde a Igreja se exprimiu de maneira solene, de maneira oficial sobre o pensamento desse tema. Já no segundo e terceiro bloco, nós começamos a responder às perguntas que vocês nos enviam. E, de fato, é um programa bastante interativo nesse sentido, porque você que está aí de casa pode participar, enviando sua pergunta, seu comentário, sua observação. Tá certo? E agora nós vamos já começar o trabalho do primeiro bloco, esse primeiro bloco que é um momento de reflexão sobre um tema da atualidade, como nós tínhamos dito. Antes disso, quero saudar todos vocês que estão aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande você pode assistir a TV Imaculada pelo canal aberto 15.1, também o 25, aliás 21 e 521 da NET, todo o pessoal que acompanha. Nós estamos falando de fato de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas a nossa saudação agora é uma saudação que se expande para esse Brasil maravilhoso e a gente tem recebido muitas perguntas, muita interação com o pessoal de todo esse Brasil. E como que isso é possível, gente? Agora, por meio da parabólica do canal 321, nós temos acesso para todo o Brasil. Então, é motivo de muita alegria e a gente tem uma interação, está tendo uma interação muito bonita com o pessoal do Nordeste, do Sul, do Sudeste, tá certo? Tá faltando pergunta do pessoal do Norte, hein? Tá certo, gente? É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui e saber das proporções que ganharam, né? A TV Imaculada, podendo chegar a todo o Brasil. Mas olha, você também pode acessar o programa pelo site da Milícia da Imaculada, www.miliciadaimaculada.org.br. E ainda tem mais uma opção, pelo aplicativo Milícia da Imaculada, você também pode participar do nosso programa. Muito bem, nós queremos então trabalhar hoje na reflexão o tema que já tínhamos iniciado, o tema da vida da comunidade política. O que o Evangelho, o que a doutrina social da Igreja pode nos dizer na nossa relação com a política? Nós somos seres políticos, já dizia Aristóteles, e o fato de sermos cristãos não significa que nós deixamos de ser membros de uma sociedade. E o tema específico, a segunda parte do tema específico de hoje, porque a gente divide o tema quando se trata de um texto um pouco mais longo, é a colaboração de todos na vida política. Aqui fica muito claro que a Igreja entende que o fato de ser cristão não subtrai a minha participação, o nosso envolvimento, nossa missão também como membros de uma sociedade, porque a gente vive nessa sociedade. Então, nós vamos agora para a leitura, a apresentação da visão oficial da Igreja pelo texto do documento da Gaudium et Spes, cujo tema do capítulo é a vida da comunidade política, e agora o tema de hoje, a colaboração de todos na vida política, parte 2. A crescente complexidade das atuais circunstâncias força com frequência o poder público a intervir nos assuntos sociais, econômicos e culturais, com o fim de introduzir condições mais favoráveis em que os cidadãos e grupos possam livremente e com mais eficácia promover o bem humano integral. As relações entre a socialização e a autonomia e
desenvolvimento pessoais podem conceber-se diferentemente conforme a diversidade das regiões e o grau de desenvolvimento dos povos. Mas quando por exigência do bem comum se limitar temporariamente o exercício dos direitos, restabeleça-se quanto antes a liberdade, logo que mudem as circunstâncias. É, porém, desumano que a autoridade política assuma formas totalitárias e ditatoriais, que lesam os direitos das pessoas ou dos grupos sociais. Os cidadãos cultivem com magnanimidade a lealdade, o amor da pátria, mas sem estreiteza de espírito, de maneira que, ao mesmo tempo, tenham sempre presente o bem de toda a família humana que resulta das várias ligações entre as raças, povos e nações. Gaudium et Spes. É importante dizer que o pensamento da Igreja, na sua doutrina social, ao falar da comunidade política, de fato, se percebe que nossa missão neste mundo passa também pela dimensão da nossa salvação. Ninguém se salva senão inserido dentro de um contexto, dentro de uma nação, dentro de uma sociedade. E nós podemos dizer assim que a forma com que a Igreja vê a participação de todos na comunidade política, na sociedade, ela é profundamente ligada aos elementos que fundamentam o discurso da dignidade da pessoa humana e entrelaçado com a preocupação da Igreja com a dignidade da pessoa humana está o inalienável princípio do bem comum. Isso significa que a Igreja não nega também e não tem uma visão idealizada desses aspectos. Dentro do campo da socialização, se vê, por um lado, a dimensão de sociabilidade humana, por outro também se percebe a necessária autonomia, ou aquilo que nós vamos chamar de individualidade. Não há uma contraposição entre uma coisa e outra, pelo contrário, elas se exigem. Então, nós podemos falar que essa autonomia e os desenvolvimentos pessoais não estão contrários à preocupação com aquilo que nós chamamos de social. E aqui se diz também uma coisa interessante, que dependendo de certas situações, é óbvio que a Igreja está falando de situações, limites, chega a se falar no limite temporário dos direitos ditos, direitos individuais, dos direitos sociais, mas está se dizendo também que não se pode, jamais uma sociedade pode se conformar com uma forma totalitária e ditatorial de governo. Eu sempre disse uma coisa aqui, que a Igreja não canoniza nenhum sistema político. Porém, fica muito claro que a Igreja jamais assume ou vai defender sistemas que tolhem a liberdade humana. Nesse sentido, é óbvio que a Igreja tem na sua doutrina social uma clara posição contra todo e qualquer regime ditatorial e totalitário. E nós falamos já do Estado de Direito e fica muito claro para nós, embora nós não podemos encontrar um sistema ideal cuja compatibilidade com o Evangelho, com a doutrina social da Igreja seja total, mas podemos dizer que sim, existem formas de governo muito mais próximas desse ideal, que reproduzem de maneira muito mais clara aquilo que o Evangelho e aquilo que a doutrina social decorrente desse mesmo Evangelho nos ensinam. Então fica claro o posicionamento da Igreja na defesa do Estado de Direito, e aí nós falávamos no programa passado, inclusive, sobre a questão do estatuto legal, do reconhecimento do estatuto comum, social, desse Estado que se fundamenta exatamente no aspecto jurídico. E o Estado de Direito é a garantia das liberdades individuais, das liberdades da autonomia. Então, esses princípios na vida social, eles retornam sempre. Não sei se vocês já perceberam. O princípio da dignidade da pessoa humana, e tem que se dizer que a sociedade tem que trabalhar para possibilitar à pessoa humana o desenvolvimento integral.
É interessante que o integral, o adjetivo, a adjetivação integral aparece sempre. Ou seja, não pode ser uma sociedade que se centre em um aspecto desse humano, esquecendo a totalidade, a dimensão integral dessa formação. E o outro aspecto, muito ligado, entrelaçado, um princípio está muito relacionado com o outro. Qual que é o princípio? O princípio da busca do bem comum. E, de fato, a política vai administrar as tensões que existem, de fato, no contexto político-social, que são as tensões entre interesse de partes e interesse da grande maioria, ou vamos melhor dizer assim, não se negocia a busca do bem comum. Óbvio que a pessoa que se candidata a um cargo público sabe que ela vai ter que lidar com grupos de interesse. E nós podemos dizer que hoje tem um poder muito grande na política grupos de interesse econômico. E aí, como é que ficam as populações ou os indivíduos dessa sociedade que não têm esse poder econômico? Porque não tem o econômico. Então, a gente precisa muito falar da necessidade do Estado em relação à justiça social. O tema da justiça social é um tema muito caro à doutrina social da Igreja, porque nós não podemos pensar uma sociedade de maneira idealizada. Por quê? Porque dentro da sociedade existem as classes e existem os interesses ligados a esta questão. Então não dá para pensar que a gente está no paraíso. Então a Igreja não é ingênua nesse ponto de dizer que os grupos não terão seus interesses. Mas aí eu penso, eu sempre falo, eu sei que vocês podem não concordar e isso é um direito. Eu sou contra esses lobbies de congresso, de bancadas, evangélica, católica que seja, do gado, do não sei o quê. Gente, se tiver uma bancada do agro, tem que ter uma bancada também capaz de representar os direitos das populações indígenas. Vocês não acham? Mas nós sabemos que no jogo político isso não acontece. Então, é importante nós percebermos que, por um lado, a sociedade como tal, quando se organiza, não perde necessariamente os princípios, por exemplo, como da busca do bem comum. Mas quando aparece o princípio da classe, o princípio do grupo, o princípio da associação, que ao buscar seus interesses prescinde ou se esquece da busca do bem comum, o agente público tem que lembrar isso. O Estado tem que lembrar isso. E por isso que nós temos, por exemplo, a Defensoria Pública, o cidadão que não tem condições de se defender, quem é que vai defendê-lo? Quem é que vai vai garantir um direito fundamental de um cidadão? Aí nós temos o serviço público do Estado, porque esse cidadão ele não é menos cidadão que o outro. Não pode existir isso dentro do Estado. A famosa frase, a lei é igual para todos, eu sei que talvez alguns de vocês devem estar rindo nessa hora, mas esse é o ideal, que nós não podemos deixar que questões econômicas, questões de raça, qualquer outro elemento possa interferir nessa dimensão de igualdade, né? Nessa questão também da justiça social, que não simplesmente a busca de um princípio coletivista, mas uma questão de justiça mesmo, de justiça dentro de um contexto social. Por isso que a Igreja toma muitas vezes a voz de quem não tem. Por quê? Porque quem tem dinheiro tem voz, gente. Eu sei que as pessoas, por vezes, têm feito apreciações sobre a Igreja a partir da visão ideológica que possuem. Todos nós possuímos. Mas temos que tomar cuidado que quando a Igreja fala, por exemplo, de opção preferencial pelos pobres, atenção, preferencial significa que já não podemos falar de uma preferência exclusiva. Quando é que eu falo, né, lá na família, o Joãozinho nasce com mais necessidades do que os outros irmãos. O papai e a mamãe deixam de amar a Maria e o Paulo? Não, mas ela precisa se dedicar de maneira muito mais explícita, mais
criar uma forma de atenção especial a esta criança que apresenta necessidades distintas dos outros dois irmãos. Então, essa opção preferencial é uma questão de justiça. E, de fato, a igreja, volta e meia, ela é perseguida, ela é acusada, ela é difamada por conta exatamente que muitas vezes essa igreja tem que dar voz a quem não tem. E vocês podem perceber que a pessoa que tem dinheiro, ela tem condições de pagar um bom advogado, de alguém que vai defendê-la. Então, esse olhar da igreja pelos menos favorecidos é a expressão de uma igreja samaritana que, ao olhar o caído na estrada, que ao olhar o Lázaro que jaz à porta, quer diminuir esse abismo que existe entre a opulência daquele rico indiferente às dores do irmão que jaz à porta, mendigando um pedacinho de pão, e essa opulência numa máxima contradição com a opulência de um rico. Então, essas questões são questões espinhosas, mas faz parte do Evangelho, faz parte do seguimento de Cristo, e isso é importante. Essa busca de equidade era o termo que eu também estava procurando aqui para expressar essa dimensão. Então, a comunidade política requer a participação e a colaboração de todos. Essa é uma tecla que o documento está batendo exatamente quando trata desse tema, tá certo? Chegamos ao final, então, do nosso primeiro bloco, esse primeiro bloco do programa Respostas, e a gente quer colocar para vocês à disposição, lembrando que você pode participar. Nós temos o WhatsApp, né, o telefone 67993470532, 993470532. Lembrando de novo, como nós estamos falando aqui de Mato Grosso do Sul, nosso código de estado é 67, não esquece. Tá certo? Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. De volta ao programa Respostas, nosso segundo bloco, que agora inaugura uma segunda etapa do nosso programa, que é exatamente o momento em que a gente começa a responder as perguntas que vocês nos enviam. E eu tenho dito que tem crescido a participação, que agora não está restrita mais somente a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas a todo o Brasil. E, de fato, a gente tem recebido perguntas de várias regiões desse nosso país, né? E eu gostaria de agradecer profundamente. Olha só, tivemos até uma pergunta, eu acredito que não vai dar tempo da gente responder hoje, mas já vai uma saudação para o Adalgísio Pimentel Madorra, ele que é Águas de Lindóia, São Paulo. Meu Deus do céu, Águas de Lindóia, uma região turística, por sinal, a gente conhece bem essa água, essas águas de Lindóia, São Paulo. Uma saudação muito carinhosa para você, Adalgísio. Muito obrigado pela sua participação. Inclusive tem uma pergunta muito interessante. Aí a gente faz assim essa introdução e depois não diz qual é a pergunta. Para deixar vocês curiosos, é assim mesmo, tá certo? Gente, vamos lá para a pergunta agora. Esse aqui é aqui do Jardim Carioca. Aqui a pergunta do André. André, nossa saudação para você. Muito obrigado pela sua participação. E já tem um tempinho que a pergunta do André está por aqui. É por isso que eu falo para vocês, não desistam, continuem participando que uma hora chega a resposta da sua pergunta. Uma pergunta muito pertinente do André. E eu penso, André, que essa dúvida muita gente tem no coração, na mente. Pergunta do André é essa, aspas, um excomungado pode voltar a participar da Igreja Católica? Se sim, qual o processo? Se não, por que razão? Amados e amadas em Cristo, já vou dizer uma coisa bem clara. Tem sim como retornar à igreja, voltar, restabelecer a comunhão, porque ex-comunhão, o que significa ex? Fora da comunhão.
Mas existem exigências e critérios para esse retorno? Com certeza. Com certeza existe, André, um caminho de volta. Eu sei que a ideia da excomunhão parece uma coisa pesada para quem externamente escuta a igreja falar constantemente de misericórdia, de perdão. Qual a finalidade, então, da excomunhão? No fundo, André, uma primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é um ato da igreja que, no fundo, reconhece que uma pessoa, por determinados posicionamentos, por determinadas ações explicitamente contrárias à revelação, explicitamente graves do ponto de vista da fé, que criam o que nós vamos chamar praticamente de uma auto-excomunhão. Na prática, o que existe é uma auto-excomunhão, que vem reconhecida exteriormente, sobretudo pelas autoridades constituídas da igreja, para determinar que esta excomunhão se torna, dessa vez, pública. E dependendo da excomunhão, quando se trata da excomunhão de um bispo, de um padre, de uma pessoa com uma missão dentro do corpo eclesial, estas decisões elas são importantes porque, ao estabelecer oficialmente, ao decretar oficialmente uma excomunhão, a pessoa perde todo e qualquer exercício de missão dentro da igreja. Ela perde toda e qualquer missão dentro do corpo eclesial. Ela não tem mais lugar de ação dentro da igreja. Como tal, essa pessoa se encontra fora da comunhão. No campo da fé, André, que pode ser um dos campos onde explicitamente alguém, reiteradamente, já sendo advertido, por exemplo, um teólogo que ensina a fé, mas ensina algo explicitamente contrário à fé, chamado diversas vezes a atenção pelas instâncias e não responde, também essa pessoa vai chegar nesse momento da excomunhão. Mas pode parecer estranho, a excomunhão na igreja não é um castigo como tal, que desmerece um princípio que deve agir sempre na vida da igreja. É aquilo que rege, inclusive, o direito canônico, o princípio do bem da alma, a salvação do indivíduo. Nesse sentido, nós podemos dizer também, André, que a excomunhão é uma pena canônica, mas que tem um objetivo medicinal. Por incrível que pareça, essa chamada de atenção da igreja é para despertar no indivíduo a consciência da gravidade daquilo que fez e o arrependimento. E é interessante que esse arrependimento ele precisa se tornar público, assim como a excomunhão. Esse é um critério. Por exemplo, uma pessoa que passou a ensinar publicamente um dado não revelado, um dado contrário à revelação, à fé, ao ensino, à doutrina da própria igreja, e esse ensino ele é explícito, como tal, o processo de retomada ele tem que ser explícito. Por exemplo, existem casos em que o candidato, em que o ex-excomungado, que ele deixou a excomunhão, ele está fazendo o caminho de volta para a igreja, existe um caminho penitencial. Num deles, o excomungado, que não é mais, que já está retornando ao caminho da igreja, o que ele tem que fazer? A proclamação pública da fé. Sim, ele tem que professar publicamente a fé. E existem vários caminhos que podem levar uma pessoa à excomunhão, que pode ser por uma heresia, pode ser por um cisma, pode ser por um ato grave, por exemplo, existem inúmeras situações, como eu já disse para vocês, que podem levar. Veja, a excomunhão ela só é dada quando se trata de um caso muito grave. Um caso, inclusive, que tenha repercussões de escândalo para a comunidade. O público social, eclesial e a repercussão disso exigem da parte da autoridade da igreja, por exemplo, às vezes um posicionamento duro. Gente, é parecido um pouco com a formação de uma mãe. Quando é que um pai e uma mãe chega a dizer para o filho, olha, aqui se trata de uma questão grave, então
o pai e a mãe, para deixar explícito para o filho e para a filha que se tratou de um ato grave e que isso precisa ser levado em conta, então a igreja tem uma espécie de punição medicina, porque o interesse final é medicinal, é que a pessoa caia em si e seja capaz de fazer o caminho de volta. E como eu estava dizendo para você, não significa necessariamente que um excomungado, quem é penalizado por uma excomunhão, que seja jogado já no inferno. E isso é um dado importante a gente ter presente, porque mesmo quando excomunga, a igreja não deixa de recomendar a misericórdia de Deus o excomungado. Então, por exemplo, há muita confusão sobre o assunto da excomunhão, isso é verdade, e de fato para algumas pessoas isso parece muito duro. Por quê? Uma excomunhão é vista em muitos aspectos como a determinação de um destino final escatológico e a pessoa excomungada necessariamente vai para o inferno. Atenção, esse vínculo espiritual, ele pode ser ferido, porque você está fora da comunhão. O poder das chaves fala o que ligar, o que desligar. O que ligar diz na terra, o que desligar diz na terra. Será ligado, desligado no céu. O famoso poder das chaves. Então há uma vinculação, mas a igreja não se exprime de modo a tornar absoluta a certeza da condenação de alguém. De modo que nós temos o nome de pessoas no livro da vida, mas nós não temos pessoas que a igreja vai dizer, olha, essa pessoa está necessariamente no inferno. Atenção, uma coisa também entre tantas dúvidas que as pessoas têm, a excomunhão não anula o batismo? Não anula, não vem cancelado. Isso é importante saber. Agora, em que casos a excomunhão é prevista? Tá? Por exemplo, casos de aborto, também naqueles que colaboram, tá? Então, nesse sentido, é preciso ver, que existem várias possibilidades de excomunhão. Entre uma delas, por exemplo, eu dei aí o exemplo da questão do aborto e das pessoas envolvidas nesse sentido. E aí, a punição aplicável a quem colaborou e a quem realizou também vai ser nesse sentido. E o que acontece com a pessoa excomungada? Como eu já disse para vocês, em primeiro lugar, não anula-se o batismo, porque o batismo imprime um caráter indelével. Nós podemos dizer assim que o selo do batismo a pessoa vai até, infelizmente, até que, ainda que ela passe a viver na experiência de condenação escatológica ou condenação final, nem ali o selo do batismo é retirado. Então, essa pena pode ser revertida. Um critério básico, André, eu já comentei, mas vou falar agora de maneira mais clara, o arrependimento. E muitas vezes esse arrependimento pode ser feito de maneira interna, para não expor a pessoa, mas também tem casos em que este arrependimento tem que ser manifestado publicamente. E de fato, a excomunhão tem um objetivo medicinal, ela quer provocar o arrependimento na pessoa. Ela quer provocar o arrependimento. Mas repito, quem é penalizado com a pena de excomunhão não está necessariamente decretada sua condenação eterna. Tá? Vou dizer de novo, porque isso precisa ser dito, Muita gente pensa isso, que a excomunhão significa, ao mesmo tempo, uma certeza de condenação ao inferno da pessoa. E aí a igreja, mesmo numa expressão de excomunhão, de fórmula da excomunhão, diz assim, gente, eu vou simplificar aqui a história. A igreja vai dizer assim, olha, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, mas a misericórdia de Deus é um mistério, Senhor, nós entregamos em suas mãos. Vocês percebem que há uma certa humildade da igreja em não chegar a um tal juízo, ainda que esse poder tenha sido dado pelo Senhor, mas a igreja, de maneira discricional, ela procura cuidar com esses termos, exatamente para evitar uma invasão de áreas aqui de campos. Então, Deus salva uma pessoa das formas mais
infinitas, são infinitas as formas. E Cristo morreu por todos. E quando fala por todos, Cristo não morreu só pelos cristãos. Não morreu só pelos que estão dentro da comunhão, porque tem gente que não foi excomungado, mas vive como tal. Vive como tal, tá? E aí como é que faz a excomunhão? Em muitos casos existe um registro interno da excomunhão. No caso, sobretudo, de autoridades que se desviam do caminho. Aqui eu estou falando de autoridades pastorais da igreja, pessoas com responsabilidade pastoral, ofícios dentro da igreja. Claro que com a excomunhão cessam-se todas as prerrogativas do exercício, por exemplo, do ministério sacerdotal. Tá? Também existe esse dado que é importante. Se essa pessoa recebe essa excomunhão, é óbvio que é uma pena grave, mas não é uma sentença final nesse sentido, né? Agora, é muito importante perceber que hoje a ideia de excomunhão, tem muita gente que não está nem preocupada com excomunhão. Por quê? Porque para eles, tal excomunhão, porque já vivem a ideia de uma posição externa à vida da própria comunhão eclesial. E não querem, não estão nem preocupadas nesse sentido. E vocês sabem que hoje tem gente na Europa, por exemplo, que está pedindo, inclusive, a retirada do nome do livro do batismo, do registro. Existem paróquias na Itália, por exemplo, eu soube de alguns processos internos em que a justiça civil obriga, por causa de um direito do indivíduo que, uma vez que se torna ateu, e ele não quer o registro. Claro que isso não é necessidade, porque se ele não acredita em Deus, qual a importância de estar ou não estar o nome dele num registro de batismo? Mas esse é um fenômeno que existe na Europa. É um fenômeno relativamente circunscrito a grupos pequenos, mas existe. Eu ouvi falar também que na Alemanha existem muitas pessoas que estão pedindo a retirada do nome do batismo, né? Agora, se a pessoa negar, no caso, o batismo da Igreja Católica, ela o vai fazer pela negação da própria fé, ela deixa de crer e vai, né, para outra igreja. Basta deixar de frequentar, de acreditar nesse sentido para que ela esteja excomungada, mesmo que nenhum bispo vá fazer a comunicação oficial disso. Mas existe sim, André, os passos da reintegração da pessoa dentro da comunhão. E é importante, aí vai depender do tipo de excomunhão, vai depender da situação, mas a pessoa pode sim retornar à comunhão plena com a Igreja Católica. E nos casos que eu já indiquei para algumas pessoas, nós não podemos normalizar a rejeição, por exemplo, de alguns católicos que estão beirando o pecado do cisma, que é um pecado grave, ao não aceitar, por exemplo, o pastoreio do Papa que rege nesse momento a igreja, e pode ser em qualquer outro momento. Então, há aqui um problema de cisma e que precisa ser levado a sério, não dá para normalizar isso. Aí a pessoa vai ter que escolher ou o partido e a ideologia política ou a igreja. Porque não é concebível, não é aceitável. Também a comunhão é comunhão de fé, comunhão de sacramentos e comunhão pastoral. Eu tenho que aceitar a minha comunhão com o bispo local, com o Papa, como responsável, como pastor universal da igreja, como sucessor do apóstolo Pedro. Tá certo? Então existem aí essas penas canônicas, mas o caminho de volta é possível, André. Muito obrigado pela sua participação, André. Saúdo você e, por meio da sua participação, todo o pessoal do Jardim Carioca. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Após um intervalo bem rápido, nós estamos aí de volta para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda se você chegou agora, tá certo? Se você chegou agora, tem uma pergunta muito
atual, eu digo, porque surgiu esses dias, da parte do dicastério para a doutrina da fé, uma resposta a um bispo brasileiro que fez algumas perguntas em relação às pessoas, o batismo, a participação dessas pessoas como padrinhos e madrinhas e testemunhas de matrimônio de pessoas transexuais. Também, em certo sentido, a pergunta do bispo se dirigiu também a pessoas homoafetivas, pessoas com a orientação homossexual. E essa é a pergunta que diz respeito a esse terceiro bloco que nós estamos iniciando agora. E é a pergunta do Leônidas Matos, porque a gente teve, na verdade, alguns comentários na internet que nos chegou e também perguntas em relação a essa nota do dicastério e a resposta do mesmo dicastério. As reações, normalmente, quando nos chegam, reações assim, escandalizadas, normalmente não é porque a pessoa se escandalizou, mas porque as fontes que essas pessoas interpretam as notícias da igreja já são fontes que passam pelo viés da interpretação de quem gosta, de quem não gosta, de quem é a favor, de quem é contra. Por isso que eu falo que algumas pessoas vai chegar um momento que elas vão ter que escolher ou a ideologia política ou a fé, tá? Então, normalmente as pessoas se mostram escandalizadas com algumas coisas, o escândalo elas compraram. Igual o peixe que compra na feira. Comprei o peixe, estou vendendo o peixe que eu comprei. Mas nós precisamos estar cientes de que a igreja tem uma razão pela qual ela toma determinadas decisões. E essas decisões, todas elas, têm que estar pautadas em princípios, na verdade da fé, na doutrina, naquilo que a igreja ensina. Então, se num primeiro momento eu não compreendo, para dar meu assentimento, eu honestamente tenho que procurar em compreender, buscar as razões pelas quais a igreja toma determinado posicionamento. E, dito isso, eu vou para a pergunta. Precisa entender que nós recebemos reações, tá? Em relação a esse tema. Aí a gente escolheu, entre as várias participações, esta pergunta do Leônidas Matos, tá? Que também é lá do Oscar Salazar, que é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pergunta dele, que eu já introduzi, de certa forma, no prefácio a essa resposta. Padre, é verdade que o Papa liberou que pessoas trans podem ser batizadas e apadrinhar casamentos? O que o senhor pode me dizer sobre isso? Gente, primeira coisa que eu queria dizer por que surpresa se a gente conhece o Catecismo da Igreja Católica? E aqui eu vou ter que citar o Catecismo da Igreja Católica, porque senão não vai ficar compreensível para as pessoas. A Igreja fala no seu número 2358, Catecismo da Igreja Católica, está falando sobre a castidade, o chamado à castidade e a situação das pessoas que se encontram, as pessoas homoafetivas ou ditas homossexuais. A igreja, no número 2358, começa dizendo que um número considerável de homens e mulheres que apresenta tendências homossexuais as apresenta de maneira radicadas. O que a igreja está querendo dizer quando alguém apresenta a orientação sexual radicada? Está querendo dizer que essa pessoa não é uma pessoa que vai indo pela moda. Mesmo não sabendo as causas profundas dessa orientação, da atração por uma pessoa do mesmo sexo, que a igreja admite no número anterior que nós não sabemos, porque nem a ciência conseguiu explicar as causas, o que acontece é que num número considerável de pessoas homossexuais, e vejam a delicadeza da igreja, pessoas vêm antes, pessoa homossexual. Tá? Se nós fôssemos ser fiéis à igreja, a gente não ficaria fazendo comentários do tipo depreciativo, né? O viadinho, o viadão. Não. Olha a delicadeza, o respeito da igreja. Pessoas com tendências homossexuais. Vai dizer que muitas dessas pessoas, a homossexualidade, ela é radicada. Vem de raiz, é profunda. A pessoa se instalou, se sente nessa condição, nessa situação.
Aí a igreja vai continuar dizendo, esta propensão, interessante, chama de propensão aqui, olha só. Não usou nem o termo escolha, não usou o termo tendência. Aqui, essa propensão o quê? A dirigir sua atração a uma pessoa do mesmo sexo, que é objetivamente desordenada. Desordenada significa que fora da ordem, mas objetivamente porque significa que na linha do ato, a igreja diz que é um ato intrinsecamente desordenado, está no número anterior, tá? Não dá tempo aqui, né, gente? No número anterior está dizendo que o ato homossexual, objetivamente falando, ele é considerado dentro do pensamento da igreja, e que seja dito nessa perspectiva, até para esclarecer as coisas, é um ato desordenado, mas não diz que são pessoas desordenadas. Para a gente entender um pouco. Veja, objetivamente desordenada constitui para a maior parte deles uma provação, uma dificuldade. É difícil. Vivem a orientação como um desafio, como uma cruz. Olha só, devem ser... Agora, por que a novidade em relação ao caminho do batismo para pessoas transexuais e homossexuais? Porque olha o que a igreja diz no catecismo. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão, delicadeza. Respeito, compaixão, delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. A igreja não é homofóbica no texto. Os cristãos, muitos cristãos são homofóbicos nos textos oficiais, não. É gente que fica vomitando para todo mundo que é muito fiel à igreja, mas se fosse, não faria isso. Se fosse, não faria isso. Evitar toda e qualquer forma de discriminação injusta. Agora vem por que nós não deveríamos nos surpreender tanto com a posição do dicastério que o Papa afirmou. Estas pessoas, está falando de pessoas homossexuais, são chamadas, por favor, presta atenção, porque aqui eu estou com aspas. Não é o Padre Adriano da Vida que está falando, não, porque minha opinião não interessa. Opinião da igreja. Aspas, estas pessoas com orientação homossexual são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus. São chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus. Por quê? Porque a igreja diz que a condição em si não é pecado. O fato da pessoa sentir a atração, o que é pecado? O que você faz com ela. O que a pessoa faz com a atração. Mas a atração em si, ela não comanda, não é uma escolha. Gente, é como se você dissesse assim, você de orientação para o outro sexo. Isso é uma vantagem em você, em sentido de que você escolheu isso? Você vai dizer, em mim é absolutamente uma tendência da minha natureza. O que você está querendo dizer quando é uma tendência da sua natureza? Você não escolheu. Você sente. Vem, está na sua natureza. O que acontece? Não vou dizer aqui que está na natureza, mas está profundamente radicado na sua relação com o mesmo sexo. No caso, esse foco passa a ser uma pessoa do mesmo sexo. Essas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus. E atenção, e se forem cristãs, unir o sacrifício ao sacrifício da cruz do Senhor, as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. Aqui, devido à sua condição, unir a cruz do Senhor ao sacrifício da cruz do Senhor, as dificuldades que são inerentes à sua condição. Veja, as pessoas homossexuais para a igreja são chamadas à santidade, são chamadas à castidade, são chamadas a orientar a sua orientação. Pelas virtudes do quê? Autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. É o catecismo da Igreja Católica que está dizendo que às vezes a pessoa vai ser ajudada nessa luta, nessa provação com a qual ela vive a sua condição, ajudada inclusive pela graça sacramental. Sacramental, de onde vem graça sacramental? Vem de sacramento, filho de Deus amado. Batismo é um sacramento, tá? E aí nós precisamos conhecer o texto do dicastério, que é belíssimo,
que está em perfeita comunhão com o pensamento e a doutrina da igreja. Então, não mudou a doutrina da igreja. A igreja aplica hoje às pessoas que se apresentam para pedir o batismo. Então, as pessoas transexuais podem solicitar o batismo em nossas comunidades, mas a igreja vai dar assim de maneira indiscriminada? Não, ali no texto do documento do dicastério, que a maioria não vai ler, porque vai ter que ficar... Quem tem tempo para ficar dizendo abobrinha nas redes sociais não vai ter tempo de ler, né? Não lê, não lê, não vai ter tempo, então você não vai ter tempo para ler. Então vou te dizer, está lá, atenção, vai causar escândalo para a comunidade? Vai ter que ser negado. Mas aí o dicastério está dizendo, o padre local, o pastor local, faça um caminho. Se vai causar escândalo para a comunidade, é bom. Prudência. A igreja está chamando ali a prudência. Então, substancialmente, não houve mudança de doutrina. O próprio responso, que é a resposta do dicastério para o bispo, né, da doutrina da fé, reafirma logo no início do documento. Olha só, quando eu falo do documento, porque aí vocês não vão dizer que é frase minha, tá? Eu abro aspas aqui. As seguintes respostas que o dicastério está dando para o bispo. Em substância, repropõem, em substância, os conteúdos fundamentais de quanto no passado foi afirmado por este dicastério em tal matéria. Sobre tal matéria. Vai reafirmar o que substancialmente foi dito. Nós precisamos entender que a doutrina católica, que para a doutrina católica, há uma grande diferença entre a condição homo e transexual e os atos sexuais dessas pessoas. Jumento! Há uma diferença entre a condição de sentir-se atraída por uma pessoa do mesmo sexo e os atos sexuais dessas pessoas. E outra coisa, e mesmo em relação aos atos, como ensina o Santo Padre, o Papa Francisco, cuidado, é objetivamente contrário, mas como é que um envolvimento subjetivo da pessoa? Aí eu abro aspas, fala do Papa Francisco. Olha só, um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica em um juízo sobre a imputabilidade ou a culpabilidade da pessoa envolvida. Gente, olha que bomba! Objetivamente falando, não pode. Mas como é que você mede o grau de subjetividade? Para encontrar a responsabilidade e a culpabilidade da pessoa, toma cuidado. Aqui toma cuidado. Então, Amoris Laetitia, por exemplo, fala que a imputabilidade requer plena advertência, pleno consentimento, como ensina o catecismo. Tem que ter pleno consentimento. Matéria grave, tudo bem, mas um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica num grau de culpabilidade que eu vou julgar da pessoa, porque subjetivamente esse juízo é mais difícil. Então, com isso, o que significa no caso de pessoas trans? Uma pessoa trans, né? Que nós vamos chamar que ela tem disforia de gênero, né? Ou alguma inadequação entre o seu corpo e sua própria autopercepção, né? Não pode ser culpabilizada por isso. Vocês entenderam? Mesmo que tenha se submetido a uma intervenção que nós chamamos de redesignação. Cuidado, as pessoas podem perfeitamente converter-se e entregar a sua vida a Deus, que é o objetivo principal do sacramento do batismo. Colocar a pessoa na estrada da salvação, mas vai ter que fazer um caminho. A pessoa é acolhida, mas filho, é um caminho. Vamos fazer? A graça de Deus vai estar à sua disposição. Você quer fazer o caminho? Vocês estão entendendo que é uma questão humano-divina? É um Deus que... É uma igreja que tem que ter um rosto de um Deus que vai buscar a ovelha perdida. Ou vocês acham que a igreja tem que ser o que a Arca de Noé, que só tem os puros perfeitos? Não tem. Porque todos nós, membros da igreja, somos pecadores. Todos nós estamos a caminho, tá? Então, a nota do dicastério para a doutrina menciona a hipótese de a pessoa receber o batismo. Se ela, por exemplo, estar arrependida dos seus pecados. Isso não é uma inovação em relação nem mesmo ao Código do Direito Canônico, que afirma, por exemplo, que o catecúmeno,
aquele que está se preparando para o batismo, seja exortado a se arrepender de seus pecados, tá? Mas não, se nós lermos atentamente o documento, veja, nós veremos que ele se refere a uma situação muito mais circunscrita nesse caso, né? E que tem a ver com a necessidade de uma avaliação pastoral. Tem que passar por uma avaliação pastoral do pároco, tá? Quando existem dúvidas sobre a moral, sobre a situação moral objetiva, no caso da pessoa, e que se encontra uma pessoa, ou sobre as suas disposições subjetivas para com a graça divina, precisa passar pelo processo de uma avaliação pastoral. Isso se refere no caso de alguém que se demonstra, por exemplo, estar disposto a fazer um caminho de conversão, mas cuja certeza moral, vamos assim dizer, possa ser dificultosa. Aí o pároco que vai ver os indícios desse caminho, como é que a pessoa está em relação a isso. Então, o dicastério apresenta, no caso, a desnecessidade de uma certeza absoluta. Não é necessário uma certeza absoluta da moral objetiva, nesse caso, para conceder o batismo. Tá certo? Leônidas, nós vamos voltar depois nesse assunto, mas nós chegamos ao final desse programa de hoje. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação e nós queremos invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada, que o Senhor nos ajude, sobretudo, a ter um coração misericordioso, assim como é o coração do nosso Deus. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça do nosso Deus, amparados também pela intercessão amorosa de Maria, e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. É para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.